Então, se você diagnosticou insuficiência adrenal e aí dosou o ACTH e o ACTH veio bastante elevado, nesse momento você tem diagnóstico de insuficiência adrenal primária, né? Ou doença de Addison. E aí você vai pensar nas possíveis etiologias para doença de Addison, né? Aí a gente vai ter a doença autoimune, a gente vai ter as doenças infecciosas, seriam basicamente a tuberculose e a paracoccidioidomicose aqui no Brasil, né? E a gente tem outras possibilidades também, né? Como metástases bilaterais para as adrenais, como hemorragia adrenal bilateral, né? A chamada síndrome de Woodhouse-Frederickson. A gente vai ter uso de medicamentos que também podem provocar insuficiência adrenal, enfim, a gente vai ter outras causas. Mas a causa mais frequente, né, de doença de Addison é a doença autoimune. Por outro lado, quando a gente encontra um ACTH baixo ou no limite inferior, a gente está diante de uma insuficiência adrenal secundária. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva. O teste da cortrosina, como a gente vai administrar um ACTH sintético, na insuficiência adrenal secundária, pode acontecer, se essa insuficiência adrenal for mais recente, né, tiver pouco tempo de evolução, pode acontecer de, durante o teste da cortrosina, o paciente responder, né? Porque, pensa bem, se o problema é a produção de ACTH que não é suficiente, aí se eu administro um ACTH, a adrenal vai responder com produção de cortisol. No entanto, a maioria dos pacientes que têm insuficiência adrenal secundária, eles vão ter uma doença que já tem pelo menos 4, 6, 8 semanas, né, de evolução. E daí o que acontece? O defeito primário é realmente na produção de ACTH. No entanto, como chega pouco ACTH, tem pouco estímulo lá na córtex adrenal, essa córtex adrenal ela vai ficando adormecida, ela vai sendo silenciada pela falta de estímulo. E daí, quando a gente faz a administração aguda, né, de uma grande quantidade de ACTH, como as adrenais elas estão hibernantes, o paciente não vai ter resposta, aquela adrenal não vai conseguir responder com produção de cortisol. Por isso a gente consegue dar diagnóstico de insuficiência adrenal secundária com o teste da cortrosina na maioria dos pacientes. Isso só não vai funcionar, como eu falei, no paciente que tem uma insuficiência adrenal de início muito recente. E aí a adrenal ainda está bem acordadinha e aí se você fizer um estímulo com a ACTH, ela responde normalmente. E geralmente, quando a gente tem suspeita de insuficiência adrenal secundária, geralmente, isso não vai ser 100% das vezes, mas geralmente o nosso paciente vai ter uma doença hipofisária já conhecida ou suspeitada, né? Muitas vezes é um paciente que já está em investigação de doença hipofisária, seja de um adenoma ou outro tipo de lesão, e daí se questiona se esse paciente teria ou não a insuficiência corticotrófica, né?